Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim, um dia, nos libertarmos das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que um dia, conforme Jesus nos ensina, através dos seus evangelistas, através daqueles amigos que seguiram os seus passos por primeira vez, quando ele esteve aqui na Terra conosco, e anotaram os seus procedimentos, os seus comportamentos. Então Jesus, nos seus ensinamentos, ele nos fala acerca da necessidade do conhecimento da verdade, conforme anotou João Evangelista: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, através do conhecimento da verdade, um dia todos nós seremos verdadeiramente livres no campo da nossa consciência. Então, assim, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por este corpo físico, ferramenta maravilhosa que o Senhor nos concedeu para que possamos realizar todas as tarefas de que necessitamos para o nosso despertar. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo. Por isto e para isto, Jesus nos legou este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. É um prazer imenso nos encontrarmos aqui mais uma vez. Felicidade imensa por aqui nos encontrarmos neste ambiente virtual mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado que o Senhor da vida nos concedeu a oportunidade de realizarmos. E hoje refletiremos com base na questão número 384. Questão 384, que se encontra no livro 2º, capítulo 7º, que tem como título Retorno do Espírito à Vida Corporal. E estamos estudando mais especificamente acerca da infância. Aqueles primeiros momentos, quando após o retorno à vida corporal, ou seja, o reinício da trajetória no corpo frágil de uma criança. Então é acerca deste assunto que estamos estudando. E o questionamento 384 foi formulado por Kardec da seguinte maneira. Mas antes é importante relembrarmos o questionamento 383, quando Kardec questionou o 383, nós estudamos no nosso último encontro, e Kardec questionou qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância. Ou seja, tem alguma utilidade nós, na condição de seres imortais, passarmos diversas e diversas vezes pelo período da infância? Conforme estudamos,
sem sombra de dúvida, que isto é muito importante e Deus não faria isto se não tivesse utilidade. E no questionamento 384, Kardec questionou da seguinte maneira: por que as primeiras crises da criança são de choro? Então Kardec quis saber, basicamente, dos espíritos superiores, por que a criança chora. Qual o motivo? Que a sua primeira manifestação ao retornar ao mundo físico não é de alegria. A criança não chega aqui sorrindo, mas a sua primeira manifestação, que aqui Kardec anotou como sendo uma crise, é exatamente de choro. Por que isto acontece? Dentre muitas outras coisas, cientificamente falando, que com certeza nos leva a crer o motivo do choro da criança, mas uma outra que a espiritualidade amiga, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram, foi da seguinte maneira, que a criança chora, a sua primeira manifestação exatamente através do choro, para chamar a atenção, em especial da mãe. Então eles disseram para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Porque, via de regra, quando tudo está muito bem e a criança não está reclamando, às vezes nós não damos ou não daremos muita atenção. Mas se a criança chora, em especial no seu início de trajetória, isso nos chama a atenção, em especial a mãe, porque, via de regra, pensamos que a criança está precisando de alguma coisa, ou que alguma coisa não está bem, ou que alguma coisa está errado. Então aqui eles disseram que o motivo do choro da criança, a sua primeira manifestação, exatamente para chamar a atenção da mãe, excitar, provocar o seu interesse ou as suas atenções, aquelas atenções que a criança necessita, as atenções necessárias, os cuidados maternais. E aí os espíritos amigos, dando continuidade à resposta a Kardec e a todos nós, fizeram o seguinte questionamento: não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegria, conforme havíamos dito anteriormente, se a criança, ao invés de crise de choro, ela tivesse crises de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades. Então, se ao invés de chorar, a criança chegasse ao mundo sorrindo, esse sorriso constante, ao invés do choro, não chamaria a atenção, em especial da mãe, acerca das suas necessidades. Então é por isso que eles disseram que esse choro inicial da criança, exatamente para chamar ou provocar a atenção da mãe. E aí eles questionam, conforme já lemos: não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades. E aí eles encerram dizendo: admirai em tudo a sabedoria de Deus. Admiremos em tudo e sobre tudo a sabedoria de Deus. Então a criança, ou seja, nós, quando retornamos ao plano físico no corpo frágil de uma criança, chegamos aqui chorando e não sorrindo, exatamente para chamar a atenção da mãe, em especial,
acerca das nossas necessidades. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 384, para, na sequência, ampliando as nossas reflexões acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 27, onde nós encontramos os comentários do Espírito Miramês acerca desta questão, e que este capítulo 27 tem como título Primeira Manifestação. Então, a primeira manifestação, exatamente o título que Miramês deu a este capítulo 27, comentando a questão 384, acerca da manifestação inicial da criança, que não é de sorriso, de alegria, mas sim de choro. Então aqui Miramês fala acerca desta primeira manifestação da criança, que não é de alegria, mas sim de choro. E aí ele começa dizendo que a primeira manifestação da criança no mundo, ao nascer ou renascer aqui no mundo, é realmente o choro, para dizer aos pais, em especial às mães, que está junto deles. Os pais, principalmente a mãe, ao ouvirem o primeiro choro do filho ou da filha, sentem a alegria assomar em seus corações, que nesta hora se encontram em estado de alta sensibilidade. Sem sombra de dúvida que ouvir ali aquele choro, o vagido primeiro da criança, é uma alegria imensa para os pais, em especial aqueles de primeira viagem. Então eles dizem, Miramês diz, ao ouvirem o primeiro choro do filho, sentem os pais a alegria assomar em seus corações, a alegria daquela criança ter chegado ao mundo com vida. E aí ele acrescenta que os desencarnados que ali se encontram batem palmas enérgicas de alegria igualmente. E a criança renova suas forças com as lágrimas em profusão. Até aqueles que assistem à mãe sentem um estado de bem-estar ao ouvir a música do Espírito que vem à luz da vida. Sem sombra de dúvida que todos ficam felizes, encarnados e desencarnados, por perceberem, por terem a certeza que o processo reencarnatório que teve início lá no momento da concepção teve êxito e a criança nasceu com vida. E aí eles acrescentam, Miramês acrescenta, muitos pensam que o choro é comportamento negativo, mas nem sempre. As lágrimas são afrouxamento dos nervos e podem criar ambiente de muita tranquilidade. Dependendo do motivo por que se chora, elas têm muita utilidade. Então aqui Miramês nos lembra que dependendo do motivo do choro, o choro, as lágrimas, têm muita utilidade na nossa vida. Mesmo com a criatura já adulta, o choro é uma terapia. Não ficar chorando em todos os momentos. Quando está enredado em opressões, o choro alivia, bem como atrai para junto de si companheiros em socorro, aliviando mais rapidamente a dor interna, o que, por vezes, não é aconselhável. Na utilidade que impõe o corpo, quando a criança chora pela primeira vez, os órgãos que estão recebendo são também testados
como o faz quem no mundo instala uma rede de microfones para uma festa. Então aqui Miramês nos esclarece, aqui falando acerca da ciência, ou falando cientificamente, que quando a criança chora, ali aquele primeiro choro, e às vezes quase que em muitas situações aos gritos, também para o corpo físico, são testes que a criança está realizando. Então ele diz que na utilidade que impõe o corpo, quando a criança chora pela primeira vez, os órgãos que está recebendo são também testados, como o faz quem no mundo instala uma rede de microfones para uma festa. Então quando alguém está testando um som, conforme aqui ele diz, uma rede de microfones ou caixas de som, fica ali realizando testes para ver se tudo está bem. E aí ele acrescenta que tudo tem o teste em primeira mão. Então a criança, quando chora, está realizando em primeira mão testes para os órgãos, testes para as cordas vocais, teste para os pulmões e assim sucessivamente. A criança, acrescenta Miramês, quando chora, chama imediatamente a atenção da mãe ou dos que a cercam. Logo avaliam se é fome ou dor e cuidam dela. Então, conforme os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, se a criança estivesse constantemente sorrindo, mesmo estando sentindo dor ou sentindo fome, não atrairia a atenção daquelas criaturas, em especial as mães, para os cuidados necessários. Exatamente por isto que ela chora, porque ela não sabe ainda falar, porque os seus órgãos não estão desenvolvidos o necessários ou amadurecido o necessário e suficiente para a fala, coisa que vai acontecer tempos, meses depois. Então, assim, Miramês nos chama a atenção e nos esclarece sobre isto. Como a sabedoria de Deus é grandiosa. O choro do bebê é o recurso de linguagem da criancinha e a mãe é hábil na interpretação do que ela deseja. Então, em especial quando se passam alguns dias ali na convivência com a mãe, o choro da criança para a mãe, o tipo que a criança chora, a forma que ela chora, a mãe já sabe o que a criança está necessitando, se está sentindo dor, se está sentindo uma cólica, se está com fome, e assim sucessivamente. Então, para a criança, o choro é a linguagem que ela tem à sua disposição naquele momento. A linguagem das criaturas humanas, é que é de difícil entendimento. Quanto mais sábia a criatura, menos conversa, e quando fala, expõe o certo com suavidade, fazendo com que todos entendam sua fala de luz. Os seus sentimentos criam imagens e quem ouve assimila com facilidade. A criança, desde tenra idade, já sorri também, mostrando aos presentes que já sabe expressar o ambiente de Deus para a satisfação dos que cuidam dela e entendem o que ela deseja. Então, conforme nós sabemos, a criança não apenas chora, a criança também sorri, aquele sorriso natural, aquele sorriso espontâneo, mesmo não tendo ainda dentes na boca, mas aquela boquinha linda, sorrindo. Então aqui Miramês também nos explica o sorriso das crianças, que neste caso
ela está expressando o ambiente de Deus para a satisfação daqueles que estão à sua volta cuidando. É um absorvente dos pensamentos, bem como dos sentimentos espirituais maternos no ambiente em que vive. Por isto, diz Miramês, por isso é preciso conversar com suavidade com a criancinha. Ela tem necessidade de ouvir a mãe mais do que o próprio alimento. E se não ouvir as palavras de carinho, pode atrofiar e até morrer de constrangimento. Então aqui Miramês nos esclarece e nos orienta acerca do nosso comportamento perante as criancinhas, em especial no início ou reinício de sua trajetória, a suavidade no falar. Então ele diz que a criança necessita de ouvir em especial a mãe, mais do que o próprio alimento, mas é lógico, ela precisa também do alimento. E se não ouvir as palavras de carinho, pode atrofiar e até morrer de constrangimento. A criança chora, acrescenta Miramês, estimulando a mãe, o pai e os que a cercam para ouvi-la. Então a criança chora para nos estimular, nos chamar a atenção acerca das suas necessidades mais urgentes. Então é por isto que Miramês nos fala desta forma e acrescenta: se pensamos que está ali um ser completamente inconsciente, estamos enganados. Então ali naquele corpo frágil de uma criança, não está presente um ser completamente inconsciente. Quem pensa assim, diz Miramês, está completamente enganado, porque nela tudo se registra na mais pura sensibilidade que aflora na consciência e que o coração expressa nos sentimentos infantis. Então é por isto a necessidade da suavidade no falar, porque a criança, mesmo ainda não se expressando da forma que nós nos expressamos, ela se expressa através do seu comportamento, através do sorrir, através do chorar. Ela ainda não sabe verbalizar, mas ela está absorvendo tudo, inclusive o nosso comportamento ou daqueles que estão à sua volta. Então é por isto que Miramês chama a atenção: se pensamos que está ali um ser completamente inconsciente, estamos enganados. Porque a criança registra na mais pura sensibilidade que aflora na sua consciência e o que o coração expressa nos sentimentos infantis. E aí ele nos conclama: não descuidemos da criança em todas as suas necessidades de viver. Não descuidemos das necessidades da criança em todas as suas necessidades, em todos os seus momentos para a vida. Não descuidemos da criança em todas as suas necessidades para a vida. Ela tem o direito de vida, conforme nós encontramos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. O nosso primeiro direito é o direito à vida. Então a criança tem direito à vida. Conforme aqui registrou Miramês, ela, a criança, tem o direito de vida como todas as criaturas. Atrofiar uma criança por negar a ela o seu direito, negar a ela seu direito, é assassinar uma vida em formação. É crime por omissão. Então aqui Miramês nos fala
e nos chama a atenção acerca da nossa responsabilidade quanto ao cuidar das crianças. Então ele diz, repetindo o que ele escreveu, que a criança tem o direito de vida como todas as criaturas. Atrofiar uma criança por negar a ela seu direito é assassinar uma vida em formação. E isto é crime por omissão. E aí ele acrescenta, para encerrar os esclarecimentos acerca deste assunto, acerca desta questão número 384, então ele diz da seguinte maneira, que o mundo espiritual se encontra presente junto às crianças para ajudá-las nas suas mais puras necessidades. A mãe, quando conversa com seus filhos, em muitos casos, serve de médium a fim de transmitir a mensagem do plano espiritual à vida em formação. Conforme nos esclarecem os espíritos superiores, a mãe, desde o início da gestação, ela é este meio, além de ser um meio de transporte ofertado por Deus para que possamos, mais uma vez, nos materializarmos aqui na Terra, a mãe também é este meio que os espíritos amigos utilizam para esta conversa, para este diálogo, para este cuidado em relação àquele espírito que está retornando. Então a mãe é o médium ou a médium, ou seja, faz esse trabalho intermediário entre mundo físico e mundo espiritual, auxiliando aquela criatura no reinício da sua trajetória aqui no plano físico, com aqueles cuidados mais urgentes, aqueles cuidados mais necessários, os cuidados mais básicos para a preservação da vida no corpo físico. Então é por isto que aqui Miramês registrou por último que a mãe, quando conversa com seus filhos, em muitos casos serve de médium. Ou seja, médium significa intermediário, ponte entre mundo físico e mundo espiritual. Então a mãe é esta ponte, cuidando daquele que retorna, daquela criatura que retorna. Então a mãe é este médium, ou este meio, ou esta ponte, a fim de transmitir a mensagem do plano espiritual à vida em formação. Esteja ela no início da sua formação, no seu ventre, ou já após o nascimento, se desenvolvendo no corpo frágil de uma criança. Então assim, Miramês encerra mais um esclarecimento, mais comentários acerca de mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 384. E no nosso próximo encontro, refletiremos um pouco mais ainda acerca deste assunto, acerca da infância, quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão 385, que foi formulada por Kardec da seguinte maneira: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Ou seja, as mudanças que vão ocorrendo no caráter da criatura em desenvolvimento. O que isto significa? Essas mudanças, o que isso significa para todos nós? Então, no nosso próximo encontro, estudaremos acerca deste assunto um pouco mais. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Mais uma vez agradeço imensamente por mais esta oportunidade, agradeço imensamente por sua presença, por sua participação mais uma vez aqui neste ambiente virtual.
Que o Senhor Jesus nos envolva a todos. Até breve, meus irmãos e irmãs.